Quando um casal diz que está tendo problemas de relacionamento com algum familiar do parceiro, a primeira coisa que vem à cabeça da maioria das pessoas é: "Ih, foi a sogra". Mas será que a sogra é tão culpada assim? E como fica o sogro nessa história? Para falar um pouco sobre esse assunto e nos ajudar a desvendar esse mistério, nós recebemos a psicóloga Patrícia Zocchi. Boa tarde, Patrícia. Seja bem-vinda. Boa tarde. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigado. Por que isso, não é, Patrícia, que as pessoas têm essa cultura de ficar sempre botando a culpa na sogra? Verdade. Como você mesmo disse, isso tem muito a ver com uma construção cultural, né? Eu acho bastante interessante para a gente entender um pouquinho, principalmente essa relação nora e sogra, se a gente buscar na psicanálise. Então, Freud dizia o seguinte, no Complexo de Édipo: o filho, ele tem como a mãe o primeiro amor, o objeto de desejo, né? E se a gente entender isso, esse vínculo materno que é formado lá atrás, existe aí uma relação materna, muitas vezes, muito idealizada nesse processo, né? Então, o filho, por exemplo, mas poderia ser a filha, quando Freud fala do complexo também de Electra, né? O filho é o príncipe, onde ele pode o melhor, e o melhor sem nenhum sofrimento, né? Quando esse príncipe cresce, né, e entra um terceiro nessa relação, quando ele escolhe alguém, existe uma transferência desse primeiro amor que aconteceu lá. Você está dizendo isso em casos mal resolvidos, né? Não, na psicanálise, esse processo psíquico, ele não é um caso mal resolvido, ele faz parte de um desenvolvimento psíquico, mas né? Começa a dar problemas então, quando surge esse terceiro, que pode começar o problema, porque até aí é algo que acontece psiquicamente, inconscientemente. Agora, quando surge a sogra, nesse contexto, quando entra esse terceiro, na verdade, é que vem aquele processo de avaliar a qualidade desse terceiro na relação, né? Esse terceiro seria a moça ou o rapaz que chega. A moça, o rapaz, quem entra nessa relação. E aí é que pode ficar disfuncional. Então, esses vínculos iniciais, eles fazem parte de um processo, mas pode ficar bastante dificultoso se nesse processo não se respeitar alguns limites, né? Se nesse processo não entender que chega alguém com um repertório, um histórico familiar, emocional, comportamental diferenciado, né? Com novos hábitos e tudo mais. Isso que eu falei. Aí, no caso de mal resolvido. Aí quer dizer, fica bem mal resolvido. Porque se isso não acontecer. Se a pessoa é bem resolvida no seu depois aí não tem problema. Tudo isso passa desapercebido, né? Então, essa historinha da psicanálise, na verdade, ela passa bem desapercebida. Agora, doutora, como é que a gente faz para se dar bem com a sogra, para entrar já bacana nessa relação e também com o restante da família do noivo, da noiva? Tá? Eu penso que, como em qualquer outro relacionamento, né, é bastante importante cada um chegar com a sua verdade, com o que realmente é, né? Muito natural no início de um relacionamento, já criar algumas ou idealizações, ou ficar com aquele pé atrás, mas estar muito disponível ao outro, a conhecer, atento, né? Antes de julgar, antes de... enfim, poder estar atento a essa sogra, a esse relacionamento, seja com que familiar, né? Porque a gente está falando da sogra, mas poderia ser qualquer outro membro da família aí, né? Então, cuidar dessa relação e estar muito consciente daquilo que eu disse, de quem eu sou, a minha origem, a minha família, e também estar bastante consciente que eu estou com uma outra pessoa com um repertório diferenciado, ter consciência disso, é saber também cuidar disso, né? Eu acho que assim, quer dizer, isso que você falou é importante, quer dizer, você chegar sem preconceito, você chegar aberto a se dar bem. Mas às vezes você chega aberto a se dar bem
E aí vem de um outro lado uma resposta muito ruim, né? Que a pessoa já é mal resolvida, essa sogra ou esse outro parente já é mal resolvido, e aí já vem com todos os preconceitos. Aí como é que você faz para... Uma vez identificado isso, o que é muito importante, algo que é essencial também em todas as relações, que é o estabelecimento de limites, né? Limites necessários para a boa convivência. Os filhos são mais felizes quando tem limites, né? Claro. E aí quando você estabelece esse limite, olha, até aqui, né, dá para avançar, até aqui pode ficar desconfortável para mim, pelo menos. Mas isso pode sem ficar também fácil. magoar o seu parceiro ou parceira, né? O principal de tudo isso eu penso que é o parceiro, né? A sogra tem a sua importância, mas o dia a dia, quem está ali ao lado é o parceiro, a parceira. Então, eu penso que quando estamos também atentos a esse parceiro, fica muito mais fácil compreender a sogra, Claro. fica muito mais fácil estabelecer um vínculo respeitoso, mesmo quando, por alguma maneira, isso não é muito fácil, pode acontecer. Patrícia, qual a melhor maneira de fazer críticas sobre algum familiar do parceiro sem que aquilo afete a relação do casal? Bom, críticas construtivas são sempre bem-vindas, né? Mas eu prefiro sempre o modo que a gente fale sem o julgamento que nós falamos. Vamos combinar, né, também que falar mal da mãe do marido não é uma coisa problema. Legal, né? Então, quando a gente fala sem pré-julgar, quando a gente diz, dando ao outro a oportunidade de se achar, e um modo de fazer isso, de repente, é falar dos nossos próprios sentimentos, né? Usar fatos concretos, não a minha percepção de um determinado fato, mas um fato real, algo que aconteceu, e falar do meu sentimento. Então, eu não achei legal, não foi por aí, né? Isso faz com que o outro, remete ao outro, pensar um pouquinho no papel dele naquilo que aconteceu. Pode ajudar. Pois é, agora, para ter um bom relacionamento com a família do seu parceiro ou parceira, é preciso também que você tenha muita noção do seu limite, quer dizer, do seu lugar, né, nesse conjunto, né? Isso. Ter muito bem definidos os papéis, né? Então, toda a família ela é formada, cada um tem o seu papel ali, mesmo que inconscientemente isso é ocupado de algum modo. Entender esse papel já é não invadir o do outro, né? Normalmente as pessoas invadem o papel e o limite do outro quando não estão muito seguras e certas desse papel. Então, essa compreensão é fundamental. Com certeza. E qual a sua opinião sobre morar com a família do parceiro ou da parceira? Olha, não é indicado. Não é indicado, mas a gente sabe que é necessário, né? E às vezes acontece. Isso é um fato bastante corriqueiro, até em consultório e tudo. Então, e se acontecer, por exemplo, quem é o dono ou a dona da casa? E aí esse é o ponto de ter muito bem definido quem, né? Principalmente se tiver filhos aí, né? E também depende do porquê, né? Exato. Porque às vezes se for uma questão realmente física, de local, né? Não tem uma casa própria e tal, é uma coisa. Agora, se a pessoa vai, porque senão eu não me separo da minha mãe, ou, né? Sim, aí já começou, né? Uma relação já disfuncional. Depende o porquê, depende quanto tempo isso também vai ser estendido, né? Mas vale, de modo muito mais intenso que nós falamos, a definição dos papéis e das regras, né? As regras serão de quem? Estou na casa de quem? Os meus filhos responderão a quais regras? Então, estabelecer isso, ter muito clara a diferença do papel, desses papéis que nós falamos. A convivência pode ser muito agradável, a sogra pode ser muito companheira e tudo pode ser muito gostoso. Tá
Tá certo, então. Patrícia, olha, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Até uma próxima, viu? Bom, vamos abrir um espaço aí para os nossos publicitários darem seus recados. Já a gente volta, ó. A pacoteira cheia de fofocas para você é logo depois do intervalo.